Oi, gente. Mais uma vez é uma alegria muito grande encontrar todo mundo aqui no República Agro para mais uma conversa interessante. Vou pedir desculpa para vocês. Hoje eu estou com. Finalmente o coronavírus me pegou, viu? O tal de Covid me pegou aqui. Eu estou de molho aqui com uma tosse danada, mas vamos fazer o programa porque hoje eu vou conversar com uma pessoa importantíssima, extraordinária, que é o João Francisco Adrien Fernandes. Eu conheci o João Adrien quando ele era líder da juventude rural, da cidade rural brasileira. E já desenvolveu um trabalho muito bem feito naquela área, cresceu na rural, acabou sendo o que ele é hoje, vice-presidente rural brasileira, estudou muito a questão ambiental, a questão de mudanças climáticas, toda essa questão que está hoje na ponta da língua de todo mundo, no mundo inteirinho, e acabou sendo convidado pela ministra Tereza Cristina para assumir no Ministério da Agricultura a chefia de assessoria de assuntos socioambientais, onde cresceu muito, desenvolveu-se muito mais ainda, e agora o João Adrien, que o mercado não é bobo nem nada, trouxe o Adrien para o Itaú, o Itaú BBA, onde ele é hoje responsável pela parte de ESG da parte de agronegócio do Itaú BBA. Trabalha com gente da maior competência, muito séria, e vai desenvolver um trabalho muito bom para todos nós. O João Adrien é, para mim, uma das promessas mais caras para a liderança rural brasileira do futuro, que é amanhã mesmo. João Adrien, muito bem, muito bom encontrar com você aqui. Tudo bem contigo, meu amigo? Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por todas as menções e carinho aí da sua parte, ministro. Muito obrigado. João, eu tenho acompanhado o seu trabalho, suas participações em eventos e tal, e uma das coisas que está na mira de todo mundo é a COP28, que vem vindo aí pela frente, tá certo? Então eu queria que você conhece muito bem esse assunto, didaticamente, contasse para todos nós aqui do nosso programa o que é a COP28, o que vai ser discutido lá, quais são os objetivos da COP, de maneira mais sucinta possível, por favor. Ministro, esse ano, novamente, os países, né, se reúnem para discutir o tema das mudanças climáticas no âmbito da Convenção do Clima, dentro da ONU, e essa é o 28º encontro das partes, e é importante colocar que essas discussões de clima, elas tiveram início, elas se consolidaram na Rio 92, aqui no Brasil, na conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então, o Brasil é um país que tem uma liderança importante nesse assunto, e a conferência desse ano será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, e terá uma discussão bastante relevante em alguns instrumentos que tratam, por exemplo, de contextualizar como os países estão avançando no que foi acordado no Acordo de Paris em 2015, durante a COP21, e também, ministro, haverá uma discussão bastante desafiadora sobre sistemas alimentares. É importante colocar que a presidência da COP é o Emirados Árabes, que é um país que tem uma participação bastante relevante no uso de combustíveis fósseis, e o que nós estamos percebendo da sua presidência é que eles também anseiam por direcionar a discussão para outros temas, como, por exemplo, sistemas alimentares, e esse assunto dos sistemas alimentares, ele colocará um desafio muito grande aos países em desenvolvimento, sobretudo do sul global, né, ministro? Os países que hoje, de fato, são muito intensivos na economia agrícola. Então, será uma COP bastante importante para nós, ministro. É interessante estar contando, Jorginho, que é uma COP que vai discutir questão alimentar, questão ambiental, presidida por alguém de petróleo. Quer dizer, tá um certo contrassenso, mas vamos lá, vamos acreditar que tudo vai correr bem, em termos de justiça dos processos. João, e qual é a participação? Como é que você acha que o Brasil vai participar disso? Como será a representação brasileira, a participação? Como é que a delegação brasileira, um evento tão importante para nós? Ministro, de fato, a delegação brasileira tem dado uma relevância para a COP. Foram feitas algumas reuniões preparatórias por parte do Itamaraty, onde esses temas foram colocados. O setor privado esteve presente, atuando bastante para garantir que as preocupações dos setores sejam consideradas. Então, nós teremos nessa COP a liderança do Itamaraty no âmbito das negociações.
E aí o nosso embaixador André Corrêa do Lago será o ponto focal do Itamaraty para as negociações. Teremos também a participação do Ministério do Meio Ambiente, onde a ministra Marina Silva irá com toda a sua equipe, sobretudo a secretária de Mudanças Climáticas, a Ana Toni, entre outros. E o Ministério da Agricultura também estará presente, o ministro Fávaro irá para a COP, como também parte da sua equipe, como a secretária de Inovação, a Renata Miranda, o Perosa, entre vários outros, e a Embrapa também estará presente, porque a Embrapa tem como ponto focal o Marcelo Morandi, que é um dos negociadores oficiais do Brasil nas discussões de agricultura dentro da Conferência do Clima. É importante a gente colocar que existem diversos desafios nessa COP, não será uma COP fácil, porque, como eu coloquei anteriormente, o tema de sistemas alimentares está sendo colocado como um tema que pode gerar algum tipo de compromisso. Nós vimos, né, ministro, que na COP26 em Glasgow, realizada 2 anos atrás, houve uma declaração de florestas e houve uma declaração sobre metano que geraram metas, geraram compromissos e geraram engajamentos, e que a discussão de sistemas alimentares também pode levar a algum tipo de meta, algum tipo de objetivo, e nós precisamos acompanhar essa discussão para garantir que o tema de sistemas alimentares seja compreendido na sua completude e na sua complexidade. Nós sabemos muito bem que não existe um único sistema alimentar que vai dar conta dos desafios de alimentar uma população crescente com sustentabilidade, adequado às mudanças climáticas e com capacidade de fornecer produtos acessíveis e seguros. A realidade dos países temperados é uma, a realidade dos países tropicais é outra, a realidade econômica e social do país desenvolvido é uma e dos países de desenvolvimento é outra. Então, essas conjunturas elas precisam ser muito bem compreendidas. Evidentemente que essas declarações, ministro, elas não fazem parte das negociações oficiais. Elas são parte de uma agenda de engajamento, mas que no final do dia geram sim compromissos, geram exposições no sentido de algum tipo de questionamento e assim por diante. Então a gente precisa estar muito atuante nesse assunto. O ponto positivo é que o governo está muito ativo e o próprio setor produtivo está muito ativo. A CNA, né, a Confederação Nacional da Agricultura, realizou um evento importante na semana retrasada com diretrizes para que o governo possa aí encaminhar um pouco das diretrizes do setor privado nessa COP. A própria Sociedade Rural Brasileira, a ABAG e a Fiesp realizaram na semana passada uma reunião também para fazer um alinhamento setorial. Então, eu acho que nós temos aí um bom alinhamento, apesar dos desafios que essa COP trará. E o governo, de fato, com toda essa exposição internacional, está tendo também uma capacidade importante de influenciar esse debate. Então, nós precisamos estar atentos para garantir que, de fato, as diretrizes estejam alinhadas com a nossa realidade, com as nossas realidades aqui, ministro. Bom, você está trazendo duas notícias importantes. A primeira é que o governo está bem representado, tanto a meio ambiente, a agricultura também, e com equipes muito grandes. E, por outro lado, você conta que o André Corrêa do Lago, um embaixador maravilhoso, competente, sério, já conversei com ele aqui na República também, vai estar liderando a nossa delegação, e mais ainda, com uma participação efetiva ao setor privado. Muito bom. As coisas estão bem encaminhadas, portanto, né, João? Agora, pergunto para você, o mercado de carbono será um tema tratado dessa vez? Pois é, ministro, nós temos aí essa expectativa histórica com relação à regulamentação do mercado de carbono a nível internacional. É importante a gente colocar que o Acordo de Paris, que foi aprovado em 2015 na COP21, que é hoje a regra vigente nessa negociação internacional de clima, ela tem o artigo 6, 6.2 e 6.4, que tratam das negociações de carbono entre países e entre o setor privado a nível internacional. Porém, essa discussão ela tem se prolongado e até hoje ela não se consolidou. O artigo 6 do Acordo de Paris é um dos poucos itens que ainda não foi concluído as negociações. Então, nós vivemos no regime do Acordo de Paris sem que o instrumento de mercado de carbono a nível internacional tenha sido regulamentado. Agora, o que nós percebemos, ministro, é um desafio grande nessa negociação, porque muitos países
sobretudo países desenvolvidos, que estão buscando incentivos para a sua transição econômica e para a sua transição energética e tecnológica, muitas vezes têm resistência que os recursos dos países desenvolvidos venham a financiar países em desenvolvimento. Porque nós, por exemplo, o Brasil, como país em desenvolvimento, nós temos muito ativos ambientais que poderiam compensar as emissões dos países desenvolvidos que não estão conseguindo fazer a sua mudança tecnológica e econômica na velocidade dos acordos até então estabelecidos. Mas a gente percebe que os países desenvolvidos têm muita resistência em permitir que esses recursos saiam dos seus países e financiem a transição ou financiem outros países. A percepção nossa é que existe um interesse em garantir que as transições aconteçam dentro desses países, né? Ou seja, há uma ideia de fechar um pouco essas barreiras, esses mercados. Porém, todavia, é importante a gente insistir porque dificilmente esses países vão conseguir fazer a transição na toada que eles se propuseram quando assinaram, por exemplo, o Acordo de Paris. E, em paralelo, ministro, o Brasil avançou, né, nessa discussão da construção do mercado regulado de carbono nacional. Nós aprovamos aí o PL 412 no Congresso Nacional, que estabelece a construção desse mercado de carbono, né, estabelecendo alguns setores que não farão parte desse setor, como, por exemplo, o setor agropecuário primário, e, portanto, o Brasil começa a construir um mercado regulado que, futuramente, se caso esse mercado internacional for regulamentado, o artigo 6 for regulamentado, o mercado nacional poderia, de fato, se acoplar nessas regras internacionais e o Brasil poder transacionar carbono a nível internacional. Essa não é a realidade do artigo 6 hoje, mas vamos ver se isso caminha. O que nós sabemos até então que há poucas chances dessa COP solucionar o artigo 6, mas tem muita coisa que só se resolve na hora, mas as diretrizes iniciais parece que ainda não há um consenso sobre isso. Ok. João, vou fazer um pequeno intervalo agora aqui no nosso programa, mas é rapidinho, a gente vai e volta, daqui a pouco a gente continua. Quando a gente voltar, eu vou pedir para você uma pergunta delicada, João. Muito bem. Se a COP decide tantos assuntos, a pergunta é, você acabou de falar que o Acordo de Paris tem assuntos que não foram implementados ainda. Qual é o poder que a COP tem que os países cumpram os compromissos assumidos nela? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso aí. Até já. Já já, a gente volta num instantinho. Aguenta a ponta aí, nós estamos voltando já já. Oi, gente. Aqui no República de hoje, estamos conversando com o João Adrien. O João Adrien, para mim, uma das grandes esperanças da liderança jovem que está crescendo com muita competência no Brasil e que vai substituir a turma da minha era, que está pendurando chuteira já por aí. O João Adrien é vice-presidente rural brasileiro, mas ele é hoje, está trabalhando no Itaú BBA hoje, como líder na área de ESG do setor agro do BBA. Então, é uma importantíssima posição. E o João, ele trabalhou no Ministério da Agricultura na área de meio ambiente, clima, conhece profundamente o assunto e está se preparando para discutir a COP28. Então, o assunto era a COP28. João, na primeira parte você explicou o que é a COP28, para que ela serve, o que vai se discutir lá. Tem uma contradição curiosa, porque nós vamos discutir agricultura ou sistema de produção agrícola no mundo inteiro, num país que é um país produtor de petróleo, né? E a verdade é que a questão energética é de transição muito mais grave que alimentar. Eu sempre digo aqui, viu, João, que o mundo inteiro está diante de três problemas centrais: segurança alimentar, segurança energética e questão climática. E os três serão vindo pelo agro tropical. E o Brasil pode liderar esse processo. Mas, diante desse cenário todo que está colocando aí, eu vejo realmente uma discussão complexa. E a pergunta que eu quero fazer para você, João, já deixei ela pendurada no fim da primeira parte do nosso programa, é o seguinte, ok, você mesmo citou que a COP15, lá atrás, tem assuntos até hoje não resolvidos ainda, no Acordo de Paris, assuntos não resolvidos ainda não foram cumpridos. Então a pergunta é, você mesmo citou na primeira parte da nossa conversa, que é uma COP complicada, com assuntos difíceis, caracterizando plenamente a diferença da agricultura tropical, temperada, desenvolvida, não desenvolvida, subsídios, desenvolvidos. Então, é um melange complicado, de fato.
Dito isso, João, qual é o poder, qual é a competência que tem a COP de que os países signatários dos compromissos cumpram os compromissos? Ministro, de fato essa pergunta ela é bastante sensível, porque não existe hoje no Acordo de Paris nenhum tipo de questão punitiva, né, que impõe aos países algum tipo de punição caso as metas não sejam cumpridas. Agora, o que nós estamos percebendo, ministro, é que a COP está gerando, né, objetivos de médio e longo prazo e um caminho para direcionar os investimentos e todo tipo de esforços para atingir os objetivos da COP, que é, sobretudo, redução das emissões de gás de efeito estufa, garantindo que a temperatura da Terra não aumente ou ela oscile entre 1,5 e 2 graus Celsius. É muito curioso a gente falar com tanta precisão, né, de 1,5 graus a 2 graus Celsius de aumento sobre um contexto de mudanças climáticas da qual não necessariamente a gente tem 100% de controle, né, porque existem vários fatores que influenciam a mudança da temperatura, mas existe, ministro, um consenso bastante consolidado entre a grande maioria da parte acadêmica no mundo que as ações antrópicas, ou seja, as ações do ser humano está influenciando e alterando a temperatura climática pelas emissões de gás de efeito estufa. Evidentemente que existe uma parte da ciência, existem cientistas que criticam essa tese, mas eu acho que a gente está muito confortável porque a grande maioria da ciência e da academia ela está muito bem orientada com relação a essas conclusões. Agora, o que está acontecendo, ministro, que eu acho que esse é o ponto principal, é que está havendo uma corrida geopolítica para o domínio das tecnologias, das patentes e das empresas e das cadeias de suprimento para essa nova economia de base renovável e limpa. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos, com a aprovação do Inflation Reduction Act, e, entre outras duas legislações, na qual os americanos estão subsidiando em torno de $1 trilhão para os próximos 10 anos, para de fato deslanchar essa cadeia toda a cadeia produtiva de baterias, de usinas de microchips, de energia renovável e assim por diante, porque hoje a China lidera o mercado de baterias, por exemplo. A China hoje detém 50% do mercado de baterias de carros, de bateria de carros elétricos a nível global. A China hoje beneficia em torno de 90% dos minerais críticos para a transição energética. Portanto, os Estados Unidos estão atrás dessa corrida. E o que está havendo, portanto, é essa corrida geopolítica. E quem vai dominar essa tecnologia certamente vai dominar a economia do futuro, tendo em vista que os investimentos em fósseis, por mais que ainda sejam relevantes, não são os investimentos de maior crescimento nos últimos anos. O crescimento de hidrelétricas, de solar, de eólicas estão crescendo abruptamente, assim como investimentos em hidrogênio e entre outros. E é importante colocar que hoje o custo de produção de 1 kW de solar e eólica é menor do que o hidrelétrica, por exemplo. Então, os investimentos nessas tecnologias nos próximos 10 anos vai ser muito crescente. Então, eu acho, ministro, que independente da capacidade da COP de punir ou de fazer cumprir que os países atinjam as suas metas, a corrida geopolítica pelo domínio dessas tecnologias vai ser predominantemente o principal indutor desse processo. Aí eu acho que a gente volta no ponto que você colocou, é que o Brasil ele está muito bem posicionado nessa situação, e sobretudo a agricultura brasileira. Porque ao passo que a gente move a matriz energética de fontes fósseis para renovável, a agricultura brasileira pode ser a grande produtora de matérias-primas renováveis, como os biocombustíveis, bioprodutos, entre diversos outros. João, mas então, de novo, né, o assunto da COP. Sistemas alimentares, produção de alimentos do mundo inteirinho. A pergunta é a seguinte, João. Todo mundo sabe que o Brasil tem agricultura sustentável, competente, eficiente, competitiva. Não há dúvida. O mundo sabe disso. No entanto, a imagem que se passa é uma imagem pior. Não, não, que derruba a Amazônia, que planta soja na Amazônia, que o próprio Green Deal europeu está falando no carbono na fronteira, complicando exportações nossas para lá.
de áreas desmatadas depois de 2020. Enfim, tem complicações políticas quanto à imagem, muito piores do que complicações verdadeiras, porque nós somos bons de serviço na agricultura. Então, para encerrar essa conversa tão boa, João, eu queria que você falasse para nós um pouquinho o seguinte: bom, como é que nós vamos tratar o real e a versão? O que é de fato e o que é usado contra nós, lá na COP28? Ministro, é uma pergunta complexa. Eu vou tentar abordar isso um pouco olhando para o que esse assunto de sistemas alimentares ele está caminhando. Você mencionou, ministro, a questão do Green Deal. E, de fato, os europeus, no momento que aprovaram esse Green Deal, e dentro do o Green Deal é a estratégia, né, de sustentabilidade, de net zero, né, de reduzir as emissões do bloco europeu, eles, dentro do Green Deal, aprovaram o Farm to Fork, que é a estratégia agrícola para atingir as metas que o Green Deal estabeleceu. Porém, o que os europeus estão percebendo é que o Farm to Fork ele tem custos e até em certas circunstâncias pode comprometer a competitividade da agricultura europeia, né? Sobretudo por estarem tendo metas de utilização de defensivos, de proibir a utilização de químicos sem ter uma alternativa competitiva, né? Porque eu acho, ministro, que o Brasil, por exemplo, está dando uma aula em termos de mudança de tecnologia, porque nós estamos saindo do químico e indo para os biológicos com muita ciência, com muitos processos, garantindo que os biológicos vão ser no futuro médio tão competitivos quanto os químicos, mas nós estamos fazendo em processos, sem uma determinação do Estado de proibir o uso de químico. E eu acho que isso que nós estamos fazendo como país é muito mais sustentável e inteligente do que os europeus estão se propondo a fazer. E os europeus estão vendo pressões políticas, como o que aconteceu na Holanda, que compromete a capacidade deles de ter coesão política para avançar na agenda. E aí surgem extremismos, que nós vemos lá nos europeus, que é um problema. Então eu acho que o Brasil está muito mais solidificado nessa estratégia que está sendo construída. E os europeus, portanto, nesse processo, estão muito com o anseio de impor os seus padrões a outros países. Por isso que as discussões de sistemas alimentares elas estão tão relevantes. Os sistemas alimentares, a nível global, representam em torno de 25 a 30% das emissões de gás de efeito estufa. É relevante, mas o foco, 70% das emissões, 70 a 73%, são de fontes fósseis. E a gente precisa olhar para isso. Então, existe um pouco essa mudança de foco para outros setores e a gente precisa estar muito bem estruturado quanto a isso. Você muito bem colocou, ministro, e o Brasil, por sorte ou por competência, desenvolveu um modelo tecnológico adaptado aos trópicos, que ao passo que ele se torna mais produtivo, ele se torna mais eficiente, mais resiliente aos impactos das mudanças climáticas e reduz a emissão. Então, o nosso problema não é tecnológico. Diferente do setor de petróleo, que precisa parar de usar fontes fósseis, e o setor energético usar fontes renováveis, o que o agro precisa fazer é só usar a tecnologia. Então, nós temos um futuro, nós temos um caminho que é usar a tecnologia. O que o nosso principal calcanhar de Aquiles hoje é o desmatamento, né? Sobretudo desmatamento ilegal, porque nós temos um código florestal que garante a conciliação entre produção e preservação, mas nós temos um problema inerente do desmatamento, sobretudo na Amazônia, que está ligado a uma incapacidade do Estado de regularizar fundiariamente essa região. 75% do desmatamento na Amazônia é feito em áreas públicas. Então nós temos um problema que não é responsabilidade do setor agropecuário. Agora, o setor agropecuário está sendo impactado por essa inércia do Estado e até inércia nossa como sociedade a resolver esse problema, e países estão colocando barreiras não tarifárias comerciais com justificativas ambientais. Então hoje, Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos já têm legislação. E esses três blocos econômicos representam de 20% a 25% das emissões, das exportações do agro. Então, olha o tamanho do problema. Então, o que eu acho, ministro, é que nós precisamos, como setor, nos organizarmos para buscar saídas para resolver o desmatamento ilegal. Senão, nós vamos ser prejudicados pela inércia do Estado. Então, a gente precisa se organizar para avançar na análise do cadastro ambiental rural, para conseguir destinar essas áreas não destinadas e conseguir, de fato, separar o joio do trigo.
nós, como setor, devemos ser os principais interessados em separar o joio do trigo. Enquanto a gente não fizer isso, o nosso teto é de vidro, por mais que nós tenhamos argumentos de sobra para mostrar que nós somos sustentáveis. Mas a contaminação da nossa imagem, ela prejudica e é o nosso calcanhar de Aquiles, ministro. Muito bem, João André. Concordo plenamente com você. E o caminho é esse mesmo, fazer bem feito e mostrar que é bem feito. João, parabéns por essa conversa, agradeço muito por esse tempo teu todo aí. Eu estou aqui à disposição sua, quando você precisar. Se quiser voltar o assunto depois da COP, estou à disposição também aqui, viu? Sucesso para você lá, viu, João? Bom trabalho e boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade. Um grande abraço a você, melhoras, e que você já esteja de novo na nossa frente de batalha aqui, ministro. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Olha, gente, eu converso com o João André, hein, mostrando uma coisa muito positiva. O Brasil está preparado, está unido, público e privado, para fazer um bom papel lá na COP 28 no Dubai. Mas o assunto é alimento e o país é petróleo. Contradições da vida. Até a próxima, se Deus quiser.